Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós vamos fazer rapidamente, gente. Eu sempre falo que vai ser rápido, mas eu tenho essa dificuldade, sabe? Mas é o seguinte, vamos analisar como foi o Brasileirão aí, essa rodada do Brasileirão, né? Essa primeira rodada e teve muita coisa legal pra gente falar, né? Apesar de eu ter algumas teorias que eu vou estar tentando explicar aqui para vocês sobre esse início de Campeonato Brasileiro, mas é legal a gente fazer algumas observações. Eu vou tentar fazer sempre essa análise rodada a rodada. Vou tentar. Não deveria nem começar porque às vezes minha agenda não vai permitir, mas eu vou tentar sempre estar fazendo essa análise para a gente poder entender algumas coisas que aconteceram e entendendo como o campeonato vai se desenvolvendo. O campeonato começou então, gente, com um Cuiabá e Juventude no sábado, né? Onde foi um empate, o Cuiabá saiu na frente, o Juventude virou, e aí no final do jogo o Cuiabá empatou. Isso levou à demissão do Alberto Valentim, né? Eu tinha muitas expectativas com o Cuiabá, diz que é uma gestão muito séria. Mandou o Alberto Valentim, que tem 10 jogos no clube e não teve nenhuma derrota. Estranho, né? Tipo, a não ser que há uma coisa interna ali, algum desentendimento, alguma coisa, não faz no menor sentido, né? Eles já queimaram a primeira substituição do campeonato. Então o próximo técnico do Cuiabá terá que ser realmente o técnico que vai ficar até o final depois, né? Acho que não deu pra gente ver exatamente. Me surpreendi com o time do Juventude. Mas eu acho realmente que essa primeira rodada nesses dois clubes não dá mais para ter um norte do Cuiabá, porque vai trocar de técnico, então a gente vai ter que esperar um tempo ainda para tentar ver o que o Cuiabá quer no campeonato. Já o Juventude mostra, pelo menos nos clubes que vão brigar na mesma zona de tabela que ele vai dar trabalho. Depois a gente teve um Bahia 3-0 no Santos, né? É como eu falei, eu não confio no Bahia, acho que tem bons jogadores a ponto de nos criar muitas expectativas, mas eu acho que ele não tem técnico. Eu não gosto da Cavalcante, não acho ele capacitado. Posso estar enganado, não sou o dono da verdade, mas não acho que ele vai levar o Bahia a grandes conquistas. E aí já o que esse jogo mostra pra gente? Que o Santos está realmente muito fragilizado, né? E que ele precisa urgentemente de reforços, né? Reforços experientes, reforços que dê mais qualidade para o seu time. Chegou o Marcos Guilherme, né, e ele até estava no banco, acho que talvez não tenha treinado com o time, e aí por isso que o Diniz não pôs. Então realmente esse jogo para mim não coloca o Bahia como nossa, cuidado com o Bahia, não, e muito menos a gente pode achar que o Santos vai cair por causa desse 3-0. Eu acho que o Santos vai se desenvolvendo, confio nos garotos que o Santos está revelando. Se o Diniz não der um jeito rápido, porque a cobrança do Diniz vai ser a curto prazo. E eu costumo dizer que o Diniz ele dá resultados a longo prazo. Se ele não conseguir trazer resultados a curto prazo no Santos, acho que ele logo deve ser demitido. Então ele vai ter que trabalhar muito aí para tentar rapidamente tirar o Santos dessa situação, porque é muito feio o Santos tomar 3 gols em menos de 10 minutos do segundo tempo. Depois teve um São Paulo e Fluminense que ficaram no 0-0, né? Eu acho que assim, um grande jogo, vamos dizer, apesar das circunstâncias. O São Paulo, né, com alguns desfalques, o Fluminense também não estava acabando poupando o seu time, porque teve um jogo muito duro na última rodada contra o River Plate da Libertadores, então deu uma mesclada também. O Volpi pegou um pênalti do Nenê, então o São Paulo reclamou, acho que de um pênalti, alguma coisa. Enfim, acho que foi um bom jogo, né? Duas equipes que vão estar nesse início muito focadas na Libertadores, gente. Né? Eu acho que o Crespo agora ele vai voltar tudo para Libertadores. Então, não espere muito do São Paulo nesse início de campeonato, muito menos do Fluminense, que são dois times bons que têm elencos bem pequenos para um Brasileirão. Então, eles vão focar tudo na Libertadores. Atlético Mineiro e Fortaleza nos surpreendeu. O Atlético, apesar de você poder, em algum momento do campeonato, falar o Atlético estava poupando. Pô, mas o reserva do Atlético não é o caso desse jogo, tá, gente? Mas as reservas do Atlético é Eduardo Sacha, cara, Vargas, pô. Então o Atlético vai ser muito cobrado. Começa com o pé esquerdo demais.
porque relembra o ano passado, onde também era favorito e perdia esse tipo de jogo, e foi por isso que não foi campeão. Você vê quantos joguinhos desses assim, que você falava, o Atlético jogando em casa contra um time bem menor, não ganhava, né? E aí as críticas com o São Paulo vieram muito forte. Então o Cuca vai ter que se espertar um pouco. Por outro lado, mostra o poder sim, tá? Esse jogo já acho que mostra sim o poder de reação do Fortaleza nas mãos do técnico argentino que tá lá. Eu não sei falar o nome dele, eu sei, é estranho o nome do cara, mas é Juan, Juan. E o Pikachu, força do seu elenco, apesar de não ser um elenco milionário, um elenco galáctico, você olhava para o banco do Fortaleza e você via opções lá para mudar um jogo. Isso é importante. Flamengo e Palmeiras, muita polêmica, começou um jogo muito bom, lá e cá, muito mais para defesas do Everton. O Everton pegou muito mais, teve mais trabalho do que o próprio goleiro do Flamengo. Teve um gol anulado do Rony, que estava realmente impedido. Começou muito igual o jogo, né? Mas que no segundo tempo acabou culminando com uma pressão do Flamengo. E aí a gente já começou a entender que logo sairia o gol. E foi dito e feito. O Bruno Henrique acertou. Eu acho que ele teve habilidade no lance, mas também acho que ele teve um pouco de sorte. Conseguiu passar pela marcação, fez o passe para o Pedro, que é matador, e fez o gol da vitória do Flamengo. A partir daí o Palmeiras não teve mais reação. O mais do que polêmicas dentro de campo foi fora. O técnico do Palmeiras muito chateado, enfim. Eu acho que ele tem que parar com isso, tá? Eu não gosto desse tipo de postura, gente. Eu falo assim, história triste todo mundo tem, isso é um clichêzão que todo mundo fala, mas é verdade. Sabe, se a gente for ficar falando das coisas aí que a gente abre mão pra poder fazer na vida, todo mundo vai ter alguma coisa pra falar. Então se ele começar, porque eu larguei minha filha do outro lado do mundo na catequese do aniversário de 10 anos, gente, desculpa. Ninguém obrigou ele a vir, não quer estar aqui, vai pra lá, pra Portugal, ficar com a filha dele no aniversário de 10 anos. Sabe, quer dizer, ele quer o quê? Que agora os torcedores falem assim, não, Abel, você não precisa ganhar mais nada. Você já ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Pode ficar sossegado. Não é assim, Abel. Gente, ele já tem 3 vices esse ano. E pior do que os 3 vices é a omissão do futebol. O Palmeiras com um elenco milionário, um elenco muito forte, que é um dos poucos que pode bater de frente com o Flamengo, não consegue criar. Ele não consegue ter reação quando ele toma um gol. Então isso é do trabalho do senhor, Abel. Não adianta ficar falando de Copa do Brasil e Libertadores. Isso foi o ano passado, meu querido. Agora é 2021. Ceará e Grêmio se enfrentaram. A gente teve aí um Ceará poupando seus jogadores, que vai ter um jogo na Copa do Brasil no meio de semana. O Grêmio um pouco mais mesclado também. Mas foi a primeira derrota do Thiago Nunes, né, à frente do Grêmio. Desde que ele assumiu, não sei quantos jogos, mas foi a primeira derrota, se eu não me engano. E o Ceará, não dá pra gente ter uma perspectiva também, tá? Apesar, eu falei que eu acho que o time é muito bom, o técnico é muito bom, mas eu não aposto que esse Ceará vai brigar por grandes coisas. Acho que ele vai ter muita dificuldade nesse campeonato, já tinha falado na análise do Brasileirão no último vídeo. E aí com esse jogo de 3-2 com o time reserva, é o time reserva. Então a gente não pode tirar uma conclusão com esse jogo. Foi um grande jogo para quem assistiu, porque 3-2 é um baita jogo, baita resultado, sai bastante gol. Mas eu acho que nem no Grêmio, nem no Ceará a gente pode tirar conclusões com esse jogo. Já o Corinthians e o Atlético Goianiense, a gente tem que ponderar realmente, como eu falei. Não acho que o Silvinho está pronto para esse desafio. Espero que ele calhe a minha boca, que o Corinthians vai e seja campeão, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém, eu quero que vença o melhor. Mas o Silvinho vai ter muito trabalho nesse time do Corinthians. Vai precisar de reforços sim, pontuais, sabe? É melhor trocar jogadores. Alguns jogadores aí, o Corinthians tem excesso de volante. Já mandou o Ramiro embora aí, emprestado para outro clube da Arábia. Mas assim, vai ter muito trabalho. Já perdeu a primeira logo em casa para o Atlético Goianiense. É complicado, né? E o Atlético Goianiense, que está com o Eduardo Barroca, não sei se ele estreou nesse jogo, mas acho que vai ter dificuldade. Acho que ele se aproveitou da fragilidade do Corinthians e venceu de 1-0. Esse Bragantino vai cair muito naquilo que eu já fiz na minha análise. A Chape, a gente não sabe o que vai ser, né? Agora está sem técnico,
por enquanto, até o dia que eu gravei esse vídeo, está sem técnico, deve anunciar seu técnico em breve, nos próximos dias, mas o time é extremamente limitado, né? E o Bragantino, que está muito entrosado, o Bragantino que vem de um ano muito bom de 2020, eu avisei, esse ano ele briga por Libertadores, sabe por quê? Porque esses pequenos clubes aí, como o Chapecoense, América, Atlético Goianiense, eu acho que ele vai atropelar tudo. E aí vamos ver como vai ser os grandes jogos contra Inter, Flamengo, São Paulo, como que o Bragantino vai se portar. Mas, a princípio, acho que o Bragantino realmente mostra a sua força. Uma coisa que eu observei nesses 3-0, os 3 jogadores que fizeram gol eram de ex-São Paulinos, Ítalo, Elinho e Lucas Evangelista, né? 2 até revelados no São Paulo, eu não tenho certeza, mas talvez o Ítalo também foi revelado, não tenho certeza. Isso que tinha Gabriel Novaes, tinha outros jogadores que já jogaram no São Paulo ali. Na minha análise do Brasileirão, eu falei que não espero muito nem de Atlético Paranaense nem de América. E eles fizeram esse jogo do domingo 1-0 para o Atlético Paranaense, gol de Carlos Eduardo. O Atlético aproveitou a chance que teve, mas realmente eu não crio muitas expectativas. Pelo Atlético no papel, se esperava até mais do que o Atlético apresentou, né? Já o América, como eu falei, ele tem um grande trunfo, o Lisca, e quando você aposta tudo que você tem no seu técnico, eu acho que sua chance de se decepcionar é muito grande. Vamos ver as próximas rodadas. Eu costumo dizer que a gente precisa ir de pelo menos umas 5 rodadas para ver o que os times vão querer nesse início, né? E como eu falei, aí depende muito do que o desenvolver nessas 5 rodadas. E fora isso também, por exemplo, o próprio Cuiabá já mandou o técnico embora. Vamos ver se os clubes vão segurar ou se vão continuar mandando embora por qualquer motivo. E o último jogo que a gente vai ter é Inter Sport, né? No final da noite eu não consegui ver esse jogo, que eu estava muito cansado, fui dormir, mas eu vi depois os melhores momentos. E o Internacional, o primeiro tempo, o pouco que eu vi, gostei do Inter. É o que eu falei, o Miguel Ángel Ramírez, ele tem que entender que o Inter foi o vice-campeão ano passado, não foi? Brigou pelo título ano passado. E que o futebol que o Abel Braga conseguiu implantar naquele time era competitivo, né? E o Inter parece que esse ano falta alguma coisa, né? Ele perdeu os 2 jogos do Grenal, na verdade perdeu os 2 jogos, ele perdeu um e empatou o outro, né? Ele teve muita dificuldade contra um Sport contestável. O Sport não é um clube assim que a gente chega olhando e falando vai brigar por alguma coisa. Muito pelo contrário, o Sport deve brigar para não cair novamente pelo 3º ou 4º ano seguido. O Sport vai ter que brigar para não cair. Então a gente, assim, o Miguel Ramírez, ele tem um grande time na mão em comparação a esses pequenos clubes, que ele vai precisar mostrar futebol. Como eu falei, primeira rodada, tem algumas coisas para acontecer. Mas eu acho que o Miguel Ángel Ramírez, se ele não começar a mostrar logo uma reação, algo a mais nesse time do Inter, ele deve cair. Não sei se fica até o primeiro turno acabar, não. Bom, gente, tentei ser o mais breve possível. Desculpe se eu não consegui, mas eu acho que é isso aí, né? Rapidamente, a tabela ficou ali com Bragantino, Bahia, Ceará, engraçado, e Fortaleza, né? Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Goianiense. O único time grande que conseguiu vencer foi o Flamengo, né? Os outros teve bastante empate, Cuiabá, Sport, Juventude, Inter, São Paulo e Fluminense. E os derrotados, Grêmio, Atlético Mineiro, América, Palmeiras, Corinthians, Chape e Santos. Só a Chape e o América que são um pouco mais humildes aqui dos que não ganharam, né? Os outros são tudo grandes clubes aí que a gente espera mais. E é isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Comenta, compartilha, ajuda aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Um abraço e até o próximo vídeo.